Oi gente, tudo bom? Esse vídeo é para falar do Cartas Extraordinárias, um livro que a Companhia das Letras trouxe aqui para o Brasil, acho que faz uns 2 meses aproximadamente, e eu vi a propaganda do livro no Facebook, que a Companhia das Letras estava dizendo que tinha sido editado, que estava muito legal, eu fui dar uma fuçada, adorei e comprei na mesma semana assim, o livro no maior desespero, morrendo de vontade de ler. Bom, deixei pra ler num momento mais tranquilo, fui pegando o livro essa semana só mesmo e assim, nossa, fiquei encantada. E eu acho que essa chamada que eles trazem aqui de que esse livro seria o equivalente a uma caixa de bombons é totalmente verdadeira, porque você lê uma carta, aí você fala, vou ler a outra que é curtinha, e aí quando você vê a terceira, você já viu quem escreveu a carta e pra quem que é, você já fica interessado. Quando você vai ler, quando você vê, você já leu umas 20 cartas tranquilamente, assim. Gostei demais, tanto que eu fiz várias marcações aqui. Bom, essa é uma compilação de cartas que foi organizada pelo Usher, nem vou chutar. Esse fulano, ele tem um blog, em que ele já faz alguns anos que vai compilando cartas, né, de pessoas famosas, ou nem tão famosas assim, mas cartas marcantes e que retratam um pouco da sua época, né? E ele foi colocando trechos, fazendo comentários, citando essas cartas. E ele foi convidado, né, para transformar aquilo em livro. Não todas as cartas, obviamente, mas uma parte delas. Então, esse livro aqui, ele tem 125 cartas. E ele é organizado de uma maneira muito bacana, que eu acho que se fosse de modo diferente, seria terrível. Por exemplo, ó, a gente tem aqui do ladinho a carta transcrita, aí temos um box de informações, e muitas vezes vem a original, né? Tem a versão facsímile, com a letrinha da pessoa, por exemplo, ou o papel que ela realmente foi escrita. Então, muito legal, porque você vê até, sabe, a personalidade da carta, o papel em que foi escrito, é tudo muito bacana. Inclusive nas cartas de amor, assim, fica tão bonita aquela letra no desespero, no garrancho, ou da letra bonitinha. É muito legal mesmo. E eu achei que esse box de informações foi essencial, porque muitas vezes sem ele eu não faria ideia do que a carta significa ou de quem são as pessoas envolvidas, porque nem sempre elas são tão famosas assim, tá? Mas ele dá uma contextualização muito legal. Então, como um exemplo, uma das cartas mais legais que eu li aqui foi uma carta que não era de ninguém famoso para ninguém famoso. Então, eram 2 vizinhos, passavam um riacho por trás da casa deles, como diz a contextualização, e foi feita uma barreira, né, nesse riacho e estava inundando uma das fazendas. Aí o vizinho bravo, que não tinha nada a ver com aquela barreira, resolveu denunciar o outro vizinho, achando que tinha sido ele que tinha feito. E ele manda uma carta para o Departamento do Meio Ambiente, denunciando o vizinho. Esse vizinho recebe a carta, então, lá, né, mandando que ele tinha que derrubar a barreira até dia tal, que aquilo era um absurdo. E aí ele resolve responder essa carta para o Departamento do Meio Ambiente e ele manda uma cópia para a imprensa, porque ele começa a alegar que não foi ele que construiu a barreira, que construiu foram os castores, e que alguém tem que ser processado são os castores. Ele começa a fazer uma carta extremamente irônica, brigando até com os ursos marrons que moram na floresta. E ele faz uma carta extremamente, assim, irônica, hilária e agressiva pro Estado. Então eu achei uma coisa bem legal. E tem cartas de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é gente. Então tem uma carta de um ex-escravo pro seu ex-senhor, também bastante irônica, bastante agressiva, assim, agora é o momento que eu posso falar o que eu quiser, e ele fala, e é muito legal a carta, e a carta foi ditada para alguém, porque ele não sabia escrever, linda a carta. Tem outras, por exemplo, de fãs escrevendo para o presidente dos Estados Unidos, pedindo para que o Elvis não fosse mandado para o exército quando ele foi alistado, ou pedindo para que pelo menos não cortassem o cabelo dele. Então você vê várias cartas de presidente para presidente, ou de pessoas normais para presidente, ou do próprio Elvis para o presidente dos Estados Unidos, pedindo um distintivo da polícia. Então tem cartas totalmente despropositais que você ri e fala, realmente tem gente que manda carta para os presidentes, sabe, e-mails hoje em dia, e você fica assim, alucinado porque essas pessoas respondem as cartas. Então você vê cartas de respostas de atores, de músicos para fãs comuns, assim, muito bacana. E você pode ter um pouquinho da vida pessoal também de algumas pessoas famosas. Então, o Scott Fitzgerald escreveu uma carta para a filha dele, dizendo quais são os tópicos da vida com os quais a gente tem que realmente se importar. Tem uma carta do Hemingway para o Fitzgerald, criticando, assim, nossa, do início ao fim, um dos livros que ele tinha publicado, chegando até a falar mal da mulher do Fitzgerald, chamando ela de louca.
sensacional, assim, baixaria total. Adorei a carta, foi muito, muito engraçado. Tem carta do Darwin, tem carta do fulano que descobriu a fita dupla genética, explicando pro filho dele como é que aquilo era feito. Tem carta da rainha da Inglaterra passando receita de bolo pro presidente dos Estados Unidos. Tem umas coisas incríveis que você fala, eles são de carne e osso, né? E, nossa, amei, tá? Tem cartas de amor muito bonitas, tem bilhetes de suicídio. Ai, tem um bilhete dentro de uma casca de coco. Uau, né? Tem um pouco de tudo. Gente, o livro é muito legal, graficamente ele é belo, ele é lindo. Se não tem o facsímile, tem foto, se não tem foto, tem alguma ilustração. E é assim, tem coisas extremamente instrutivas sobre épocas específicas, tem coisas banais, mas que são super divertidas de ler. E é um livro que deve ser dado de presente. Sabe aquele quando você vai na livraria e está com dúvida do que comprar para fulano que eu não conheço muito bem? Compra isso. Ou sei lá, para o fulano que eu conheço bem, também compra isso. Qualquer um iria gostar disso aqui, iria se divertir com isso aqui. Tem cartas que realmente não mudaram muita coisa na minha vida, mas tem cartas que foram emblemáticas, assim, que eu quero ler e reler várias vezes e achei demais. Então, fica uma dica excepcional aí para vocês que gostam, né, da literatura epistolar ou que gosta só de grandes fofocas. Também pode ser. Então, gente, é isso. Beijinho, até o próximo vídeo.